Olá, seja bem-vindo ao projeto Leia a Bíblia na Quarentena. Nós estamos lendo a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 3 e nós estamos com muitos testes por aqui. Hoje nós vamos acrescentar aqui um fundo musical e eu acho que vai ficar muito legal, em homenagem ao meu pai. Ele está sempre conosco e disse, coloca um fundo musical aí para poder ficar mais interessante. Bom, eu espero que esse projeto esteja abençoando a sua vida. E nós vamos hoje continuar com essa leitura da carta de Paulo, onde nesse capítulo Paulo vai falar sobre a diferença de novo, entre a lei, entre a aliança na época de Moisés e a aliança agora na época de Jesus. Vamos lá? Nem posso mais dizer se você está com sua Bíblia aberta, porque nós já estamos aqui com o texto bíblico e você vai ver ele agora na sua tela, seja do seu telefone, seja da sua TV, seja do seu computador. Bom, diz assim a palavra de Deus. Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio. Escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Eu queria destacar para você a ênfase de Paulo com relação ao relacionamento que ele tinha com essa igreja em específico. Talvez seja uma das poucas cartas de Paulo do Novo Testamento que nos mostre as dificuldades que ele tinha com as pessoas. Ele está dizendo assim, será que eu preciso mandar uma carta de recomendação? Paulo tinha resistência, Paulo tinha oposições nessa igreja da cidade de Corinto. Mas vamos continuar. Agora chegamos ao versículo 4. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte. Embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já tivesse se desvanecendo, acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema, que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. E eu quero dar uma paradinha aqui no versículo de número 11 para explicar um pouco para você essa comparação.
Então eu quero que você imagine de um lado Moisés, aquela cena de filme com 2 tábuas de pedra, e eu quero que você imagine Jesus, quem sabe Jesus pendurado em uma cruz. 2 cenas bem icônicas para poder nos mostrar a diferença entre as 2 alianças. A primeira, a do Monte Sinai, ela trazia exigências. A segunda, a do Monte Caveira, ela trazia a graça e a salvação. E o que Paulo está dizendo a eles é que eles precisam ver a diferença que havia entre essas 2 alianças que Deus estava estabelecendo. Vamos continuar? O capítulo agora continua no versículo 12. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente, e esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Deixa eu parar de novo aqui no versículo de número 15 para explicar para você isso, que Moisés, em um episódio, quando ele subiu ao Monte Sinai, ele esteve na presença de Deus e isso teve um efeito físico sobre o seu corpo. Ele voltou com o rosto resplandecente. E Moisés, ele resolveu ter uma atitude inusitada. Ele colocou um véu sobre o rosto para que não causasse nenhum mal, nenhum espanto sobre as pessoas. Mas Paulo está dizendo que o que Moisés estava fazendo era tendo uma atitude orgulhosa, porque ele estava com esse véu dizendo assim: a glória estará sempre no meu rosto. Mas aquela iluminação era temporária e estava passando. Então Paulo diz que quando os judeus, os israelitas, leem a antiga lei, eles também estão colocando um véu sobre o rosto, como Moisés, que dizia assim: olhe, vocês estão vendo esse véu, mas imaginem que o meu rosto está brilhando. E os israelitas estão dizendo assim: nós estamos lendo a lei e eu quero que vocês imaginem que nós somos especiais. Bom, Paulo diz que em Cristo é diferente. Vamos ver o que ele continua dizendo no versículo 16. Ele diz: contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Paulo encerra aqui o capítulo de número 3, dizendo para os irmãos da igreja de Corinto: olha, se nós temos que olhar para alguém, não é para Moisés, não é para o seu rosto resplandecente, nós temos que olhar para Jesus. Ele é o glorioso, Ele é que tem a glória. Bom, que essa seja uma realidade em nossas vidas, que eu, por exemplo, como líder, nunca chame atenção para mim, mas que toda atenção seja de Cristo e que a gente não precise de véu nenhum para chamar a atenção e tentar
colocar isso para nós, mas que, como Paulo acabou de dizer, que nós possamos refletir a glória do Senhor e ficar cada vez mais parecido com Jesus. Esse é o projeto Ler a Bíblia na Quarentena. Nos encontramos no próximo capítulo de 2 Coríntios.